Aqui nessa aula, a gente começa a mostrar para vocês e falar um pouco sobre a propriedade da água, a magia que envolve essa substância, que é conhecida, por exemplo, como solvente universal. Só que antes eu queria lembrar que a gente já mostrou a visualização, se fosse possível, espacial da molécula de água, onde o elemento oxigênio em branco, deixa eu botar minha canetinha aqui, está ligado a 2 hidrogênios em vermelho. E aí eu coloco o seguinte, para começar, a água é um exemplo de substância polar. Quando você pega, só para você ficar por dentro de polar, o que significa? Quando você pega uma pilha, você vai ver que um lado é positivo e outro lado é negativo, ou seja, a pilha contém polos. E é através dessa diferença de potencial que você tem a produção de eletricidade, quando você fecha o circuito. Quando a gente vem para a molécula, o oxigênio, ele tem a capacidade, e a gente vai ver isso lá em tabela periódica, propriedades periódicas, com o nome de eletronegatividade. É a capacidade, lembra que eu falei que essa interseção, entre as nuvens eletrônicas do hidrogênio vermelho e do oxigênio branco, e aqui também são ligações onde envolvem um par eletrônico, lembra do tracinho? Então esse par eletrônico ele vai ser mais atraído para o oxigênio, porque o oxigênio tem essa capacidade de atrair muito mais, com muito mais intensidade, o par eletrônico da ligação do que o hidrogênio. Essa capacidade de atração que o elemento tem, maior ou menor, que a gente chama de eletronegatividade. E aí eu coloco aqui, o átomo de oxigênio, tendo a maior capacidade de atrair elétrons, forma o polo negativo. Lembra que o elétron é negativo. Então, se você atrai carga negativa, o centro negativo da molécula de água vai ficar em torno do núcleo do oxigênio. Por outro lado, o átomo de hidrogênio forma o polo positivo da molécula de água, porque como a capacidade dele é menor de atrair esse par eletrônico, que a gente representou na aula retrasada ou passada, né? Como na aula anterior, como um tracinho substituiu, né? A capacidade dele sendo menor, ele ou eles formam um centro positivo com menor quantidade de elétrons. Então, quando a gente coloca positivo, é que tem uma baixa quantidade de elétrons em torno do núcleo do hidrogênio. Essa baixa quantidade, a gente chama de densidade eletrônica. Então, se a densidade, a quantidade de elétrons é pequena, ele forma a parte positiva da molécula de água. Se você vem para o oxigênio e diz para mim que a capacidade de atrair elétrons é maior, que a quantidade de elétrons em torno do núcleo do oxigênio é grande, eu afirmo que a densidade eletrônica em torno do oxigênio é grande, daí a carga negativa. Isso é polo. Toda molécula que apresentar polaridade, ou melhor, polos, será uma molécula polar. Ponto. Entenderam? Tranquilo, né? Uma explicação dessa, gente boa. E aí antes, logo quando eu comecei, eu falei, tá? Do conhecimento da água ser um solvente universal. Porque ela consegue dissolver grandes quantidades de substâncias químicas. Aí olha só, você vai dizer para mim, pô, mas quando eu boto óleo na água não mistura. Legal. Pô, professor, mas quando eu coloco álcool, mistura. Ótimo. Isso te leva ao seguinte raciocínio. Você tem aquelas substâncias amigas da água,
Aqui, ó, hidroágua, filoamiga. Amiga da água é toda substância que, quando adicionada à água, se dissolve nela. E olha que legal agora. Lembra que eu falei que a água é polar? Então, só vai se dissolver na água as substâncias também polares. Tem que ser semelhante. Se tiver polo, dissolve na água. Se não tiver polo, e aí a gente chama de não polar ou apolar, não vai se dissolver na água. E aí eu passo para a segunda categoria. Enquanto hidrofílica são substâncias amigas da água, que se dissolvem na água, as hidrofóbicas, lembra que fobia é medo, é aversão. Tem aversão à água, que nem o Cascão, né, da Mônica, que não toma banho. Então, quer dizer, essas substâncias, com certeza, não apresentam polos. Elas são não polares, elas são apolares. E aí eu coloco isso aqui. Dissolve-se em água, são polares. Não se dissolve em água, são apolares. Então, coloca na cabeça o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. O óleo que não é dissolvido pela água, se você botar gasolina, ele dissolve. Então a gasolina é apolar, o óleo é apolar, porque o óleo não se dissolve na água. Se eu tenho conhecimento que a água é uma substância polar, todas as substâncias hidrofóbicas que não se dissolvam em água serão apolares. Desculpe, como eu botei aqui. Então, nessa página, espera aí que minha voz está sumindo, só um minuto. Agora sim, um pouquinho d'água é sempre bom. E aí, nessa página, então, a gente analisa essa particularidade da água, de dissolver quase todas as substâncias. Legal isso? Então, daqui a pouco, a gente retorna com vocês. Não sai daí.